Bem, comigo aqui no estúdio, o vereador Leandro Dourado, do PDT. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro, e boa noite a todos os telespectadores aqui desse programa multimídia da cidade de Guarulhos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Pedro. Está elegante, vereador. Estamos elegantes. Hoje participamos da sessão, né? Quarta-feira a sessão de novo, mas a sessão de hoje foi muito tranquila, né, Pedro? Tranquila, né, vereador? Fizeram um pacto lá para votar tudo, né? Deliberar. Foi. Vou confessar, viu, Pedro? Tá tão tranquila que só faltou eu dormir na sessão de hoje. Estava muito monótono. Tava bem tranquilo. O pessoal falou, vereador, você está calmo hoje? Eu falei, me deram maracujina, não fui para a tribuna. Inclusive, eu particularmente esperava o vereador Geleia, que anunciou o rompimento com o governo Guti. Aí eu perguntei para ele, o senhor continua na oposição? Ele falou, não, eu sou independente. Independente. Mas ele saiu da sessão cedo, não falou nada, não criticou ninguém, né? Eu acho que o Geleia agora ele está ocupando a posição do Centrão, então. Ele vai falar até pela liderança do Centrão, vai ser o único. Fala, estou no Centrão aqui da cidade agora. Tá certo. Bom, mas hoje, inclusive, Pedro, teve até um acordo, né, dos vereadores de não ficarem ocupando a tribuna, até porque a pauta está gigantesca, né? A gente já estava com 100 e tantos itens na pauta, então a gente deixou para que pudesse avançar um pouco mais, né? E deliberando os itens, que a maioria também, a grande maioria é requerimento. Se cada vereador for querer encaminhar o requerimento, a gente não limpa a pauta e não tem avanço. Eu só quero fazer uma observação a todos os vereadores, eu sei que alguns são até novatos. Houve hoje uma promotora, ou melhor dizendo, uma ex-promotora do Ministério Público, que é candidata a deputada, né? Ela usou lá a estrutura da Câmara Municipal para falar. Está certo que a sessão estava em office, estava suspensa, mas precisa ter um cuidado jurídico, né, gente? Que ali é uma repartição pública, é um local público, tem a TV Câmara, tem... Então, não é local para você levar uma ex-promotora, né, que é ex-promotora, com todo respeito ao Ministério Público, mas ela atualmente é uma candidata a deputada. Então, para mim, foi uma falha gravíssima, hein? Uma falha gravíssima isso. Muita atenção com isso, hein? Muita atenção com isso, hein? Até porque eu até acompanhei quando o presidente Martello, né, ele chamou para que ela pudesse falar, ele entendeu que ela ainda estivesse na promotoria. Todo mundo tanto entendeu. Que ele até falou, olha, ela é uma promotora, olha, vem de promotora. Todo mundo entendeu. Aí depois, na hora dela se despedir, que ela falou, olha, não sou promotora, não estou mais sou candidata. Promotora, sou candidata. Isso é juridicamente terrível, hein? Vamos tomar cuidado com isso, hein? Eu estou até falando dessa forma, porque senão depois vai falar assim, olha, foi um erro, foi uma falha da presidência, da administração da Câmara, e que de fato não foi porque não sabia. O que foi passado para ele é que tinha uma promotora. Uma promotora de justiça. O presidente ele foi cordial, claro, olha, está uma promotora aqui, não, o que faria sentido. Perfeito. Se ela fosse uma promotora, faria sentido ela usar a palavra. Claro. Mas não como candidata, né? Então, cuidado, senhores vereadores, eu sei que o ânimo, principalmente vereadores de primeiro mandato, né, ficam animados, mas há regras, viu? Bom, vereador, e a taxa do lixo? Como é que você está observando? Pedro, agora é aquele período que a gente tem aí de 30 dias, que é um período, um prazo regimental, tem que se cumprir, né? Por hora continua ainda a população pagando a taxa do lixo, e por hora continua ainda o prefeito Guti mentindo que ele vai devolver o dinheiro da população, não vai. Que não tem mecanismo para isso. Eu falei na tribuna, olha, não vai devolver valor. Ele não tem mecanismo para que possa devolver. E ele está dizendo, olha, a gente vai criar um mecanismo para devolver o valor. Ele não tem. Ou seja, ele revogou, só que ele já arrecadou, Pedro. Tudo aquilo que ele arrecadou, quer dizer, ele vai abrir mão de receita? Se ele abrir mão de receita, é improbidade administrativa. Não pode abrir mão de receita. Inclusive, o prefeito Guti erra porque ele está criando uma expectativa que vai ser uma decepção. Vai até cancelar o efeito da revogação da taxa do lixo. Ele tem que vir a público e falar logo a verdade. Ó, não há como devolver, porque enquanto estiver em vigor, a taxa é legal. Perfeito. Olha, primeiro, não tem como devolver. Quem não pagou, que é um outro perigo muito grande. Exato. Muita gente está achando que já foi revogada, porque o prefeito ele veio, olha, a taxa foi revogada, já estou mandando a revogação para a Câmara. Não é bem dessa forma. Ele, como prefeito, ele deveria de ter a seriedade, ele deveria ter o compromisso, deveria ter a honestidade de explicar como que funciona o passo a passo dessa revogação. Ele só quis fazer a política barata dele que ele está acostumado a fazer, né? Olha, eu estou revogando, olha, eu sou o pai da paternidade, eu revoguei a taxa do lixo. Mentira.
É mentira. A taxa do lixo ainda não foi revogada. Ele mandou um projeto agora para a Câmara, vai ficar por 30 dias. Quem pagou não tem mecanismo para que possa devolver, e quem não pagou e tem as parcelas ainda que estão em aberto, esse pessoal todo tem que pagar. Porque Inclusive, se não agosto, pagar, agosto agora. inclusive esse mês. E o prefeito Guti, ele deveria falar, e deveria ser honesto e falar, você, munícipe, que não pagou, olha, tem o teu boleto, pague porque seu nome vai para a dívida ativa. Porque eu vou colocar o seu nome na dívida ativa. O prefeito vai colocar o nome das Aí vai pessoas falar na que é o dívida secretário. ativa. Depois, é claro. Quer dizer, quando chegou a taxa na casa da população, que eu falei... Foi a Câmara que aprovou. Aquilo foi... Não, primeiro tudo, foi uma vergonha, que nenhum vereador sabia que ia chegar. Quando a população começou a receber, começou a questionar o que era aquilo, aí, poxa, o prefeito, o que é isso? É a taxa do lixo que está chegando? Não ia vir na conta de água, está vindo um boleto à parte, a gente não sabia que viria, não tinha o estudo da FIP. Qual que foi a desculpa do prefeito? Olha, a culpa foi do Correio, o Correio que soltou isso antes do tempo. Cara, aí dá risada, Pedro, para não chorar, é mentira. Ele chegou a falar isso? Ele falou. A desculpa do Correio? A desculpa que ele deu foi que estava no Correio, o Correio soltou antes. Mentira, Pedro. Mentira, Depois lógico que é mentira. teve gente que recebeu a taxa ali faltando 2, 3 dias já para vencer, sem nem saber o que era. Aliás, prefeito, vai ter que emitir o boleto de agosto, viu? Já deveria ter emitido, né? Hoje Então, é dia 8. Então, aí eu quero só ver o que vai acontecer na hora que começar a chegar agora os boletos, e se ele não encaminhar, Ele é capaz de não encaminhar. Então, mas só que se ele não encaminhar, ele está cometendo uma falha administrativa muito grande. Aí é uma falha administrativa muito grande. Né? Ou seja, o prefeito não está cobrando, se ele não estiver cobrando aquilo que ele deve e mandar o que se deve no tempo hábil, né? Ou seja, eu acho que caracteriza mais uma vez um ato de improbidade do prefeito, mais uma vez um ato de irresponsabilidade fiscal. Ou seja, eu não sei como que ele vai resolver isso aí. Essa taxa do lixo virou uma armadilha para ele mesmo, né? É uma armadilha para ele mesmo. Lá atrás, poxa, quando ele criou essa taxa, a gente ainda questionou, mas não tem outro mecanismo, não tem outro jeito, não tem. Pô, depois a gente foi ver que tinha. Né? Então, onde eu falo, algumas coisas, né? Algumas atitudes do prefeito, Pedro, que eu já não concordava, aquilo estava me deixando muito insatisfeito, né? Estava incomodado em estar na base do governo. A taxa do lixo, essa de fato, ela foi a gota d'água, foi o que faltava para os políticos de vez falar, olha, não tem como. Porque eu vim numerando as mentiras dele, foi mentira atrás de mentira, uma atrás da outra. Esses dias para trás eu contei as 8 mentiras dele lá na tribuna, né? Que se eu for falar de cabeça eu não consigo nem lembrar as 8 mentiras. Tanta mentira. Né? Se for, qual foi a mentira? Fala, olha, uma ou duas dá para lembrar. Agora, a sequência de mentiras que ele contou... o fim da Proguaru, um monte de mentiras graves, né? Não, estou dizendo só na taxa do lixo, tá, Pedro? Só em cima dessa taxa do lixo aí... a lei federal... A primeira delas foi quando ele falou que era uma lei federal. Ou seja, a lei federal ela tinha interfúgios que não precisaria de cobrar. O município podia custear. Então ele não teve essa honestidade e mentiu. A outra foi quando ele fala que a forma da cobrança que viria na conta de água e veio um boleto à parte. A Sabesp se recusou, né? Perfeito. Ainda bem. A outra quando ele fala o valor. Ele falou, olha... a tabela inicial do projeto inicial era R$16, ele falou, não, encomendei um estudo da FIP que vai cair, vai ficar algo em torno de R$8. Outra mentira que a gente viu que chegou aí, 300, 400, R$500 para a população ter que pagar. Então foi uma mentira gigantesca, uma das maiores. Coração apertado, o prefeito disse que estava com o coração apertado. Tem essa... Vai ver a gases, sei lá. Ele vem com aquela coisa, simulado, eu tô com o coração apertado, gente, eu não queria cobrar, porque, olha, o povo tá passando dificuldade de se alimentar, o que é isso? Quando ele mandou, aí o que eu falo é o seguinte, só que quando ele fala que ele entende, né, que a população está pagando caro na alimentação, quando ele fala que ele entende que o leite está caro, que o combustível está caro, que ele entende que o momento ele é delicado, só que quando ele propôs 0% para o servidor público e quando ele deu apenas 2% para o servidor público, Pedro, ali a alimentação está cara, ali o combustível não está caro, ali o coração dele não ficou apertado. Onde se você pegar em 2017... Tem vídeos lá dele manifestando lá contra o governo do Almeida, que tinha dado 6% ou 7% para o servidor público, e ele revoltado, indignado, falando que aquilo era um absurdo.
manifestando, protestando. Aí, quer dizer, aí ele, enquanto prefeito, ele vai lá 2%. O vereador Guti era contra a taxa de iluminação pública, nunca mais falou nesse assunto também. Agora tá nas mãos dele, agora ele é o prefeito, ele podia revogar também. Deveria. Né? Poderia revogar. Não, deveria. Seja, aí ele fala o seguinte, né? Ele fala que ele é contra também na live dele lá. Olha, eu sou contra imposto e tributação. É mentira. Já na primeira gestão dele, ele tarifou o ISS. Quer dizer, dobrou muitas vezes o ISS dependendo da categoria. E ele está feliz com o pedágio que vai ter em Guarulhos, vai arrecadar ISS. Ó, passagem de ônibus, a gente sabe, desde que o Guti assumiu como prefeito, quantas vezes a gente teve aumento na passagem de ônibus, ele fala que é contra qualquer tipo de taxa. Quer dizer, ele mandou agora a bendita da TPA novamente, né, que estava lá desde 2018, 2017, a TPA, né, querendo tarifar as companhias aéreas e fala que é contra a taxa de tributação. Não é nada, ele é a favor de taxa de tributação, sim. E uma outra coisa, ele é o prefeito da terceirização, que ele está terceirizando toda a cidade. Tudo é terceirizado. Você pega o recurso... Até o governo dele. Até o governo dele, eu já falei, ele terceiriza até a cadeira dele. Eu falei isso na tribuna, porque quem assina e quem despacha não é o prefeito não, é o secretário, que é o super secretário. Americano. Pô, o prefeito ele não tem tinta na caneta, quem tem é o secretário. Aliás, cheguei à conclusão seguinte, viu, vereador Dourado? Quem está disputando a presidência da Câmara com o martelo é o americano. Não é o Tiziano, não, é o americano. Não tenha dúvida. É o americano. Não tenha dúvida. Mas juntaram com o prefeito para tentar. O prefeito ele não quer o martelo, de forma alguma. O prefeito não põe a mão. Mas diretamente não, tá, Pedro? Mas indiretamente ele começa a mobilizar e canalizar para que a base do governo, né, tenha preço por outra candidatura lá. Eu fico imaginando onde é que arrumaram um fôlego político para essa disputa. Se é que o senhor me entende. É assim. É o que eu falo, o prefeito Guti, infelizmente, é o prefeito da terceirização. Então ele. Contratos e mais contratos. Não, então. E aí ele tem forças emprestadas aí para o pessoal ter um poder de convencimento muito grande. É complicado, né? Tá certo. Obrigado, vereador Leandro Dourado, pela participação. Obrigado, Pedro, mais uma vez pela oportunidade. Sempre que possível, estarei aqui disponível para poder dialogar e estar interagindo aí com todo o seu público. Até quarta-feira na sessão. Até quarta-feira, se Deus permitir. Vamos lá. Em seguida aqui no estúdio, a Carla Ramaciotti.